Danadinhos e danadinhas, estamos aqui para a revisão do nosso TS1, né? A nossa matéria base é trigonometria, então eu vou colocar alguns conceitos básicos aqui que você precisa saber para poder realizar uma boa avaliação. Grau e radiano. O que é essa medida radiano? Nessa circunferência, todos conhecem o raio, né? Que é a distância do centro até uma das extremidades da circunferência. Então, eu tenho um arco AB. Suponha que esse arco AB, ao ser esticado, tenha a mesma medida do raio. Então, nós vamos ter agora AB valendo 1 radiano. Então, 1 radiano é um arco que, ao ser esticado, vai ter a mesma medida do raio, né? Eu coloquei aqui a fórmula do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é igual a 2πr. Como o nosso raio equivale a 1, esse Rzinho vai sumir aqui. 2π vezes 1, 2π. E uma volta completa é 360 graus. Então, isso vai corresponder ao comprimento total da circunferência, que é 2π. Logo, a metade da volta, que é 180, equivale à metade do 2π, que é π. Como faço para poder transformar um valor que está em graus para radiano, né? Regrinha de 3. Eu vou pegar esse aqui como base, o 180 que está para π. Por que eu não vou fazer com 360? Porque aqui está da forma mais simplificada, né? Se quiser utilizar o 360, só vai dar mais trabalho para você. 180 graus está para π e 120 graus, que é o ângulo escolhido, está para x. Multiplicação cruzada. X é 120π sobre 180. Faz a simplificação dessa fração, 2π sobre 3 radiano. Não pode esquecer isso. Existem correspondências nos ângulos, né? Essa correspondência ela é feita da seguinte maneira. 45 graus no primeiro quadrante, eu quero achar a correspondência desse ângulo lá no segundo quadrante, né? Tem que lembrar que esses ângulos aqui, né, esses arcos, todos esses arcos são congruentes. Então, todos eles têm medida de 45 graus. Agora, nós vamos fazer subtrações e adições aqui. No caso, apenas uma adição. Para descobrir a correspondência de 45 graus no segundo quadrante, vamos subtrair 180 menos 45, eu venho para 135 graus. Lembrando que esse arco, ele parte daqui e vem até aqui. Então, o fato de subtrairmos é porque é como se ele chegasse a 180 e retornasse esses 45 graus, né? Para eu parar aqui no terceiro quadrante, eu saio da origem dele, no sentido anti-horário, e vou cair aqui, ou seja, 180 mais 45, eu venho para 225 graus. No quarto quadrante, eu vou fazer uma subtração. É como se eu tivesse completado uma volta e retornado esse arco que está aqui marcado, que é de 45. Então, 360 graus menos 45, eu vou para 315 graus. Seno de um ângulo. O que vem a ser o seno de um ângulo? No círculo trigonométrico, né, ele está aqui centralizado no plano, né, com raio unitário, não se esqueçam disso, né? O seno é representado por esse eixo vertical aqui. Ou seja, se o raio do círculo é unitário, essa projeção que vai ser feita aqui para baixo é menos 1 e aqui o valor máximo que ele vai chegar é 1. Lembrando que o que está abaixo do eixo x, negativo, o que está acima, positivo para y, né? Então, como descobrir ou como entender o que é o seno no círculo trigonométrico? Vou fazer uma suposição que de 30 graus. Eu tenho um arco de 30 graus ali. Para descobrir, ou a representação desse seno no círculo trigonométrico, é a projeção desse ponto em relação ao eixo do seno. Ou seja, essa medida feita aqui vale a metade do caminho até chegar a 1. Então, o seno de 30 é igual a meio. Só que não é somente 30 graus que faz projeção para esse meio. A correspondência de 30 também faz projeção para esse 1 sobre 2. E quem corresponde a 30 no segundo quadrante? 180 menos 30, que foi o que eu acabei de explicar. Nesse caso, 180 menos 30, eu vou para 150 graus. Então, tanto 30 quanto 150 fazem projeção para meio no círculo trigonométrico na parte superior. Obviamente, existem as outras correspondências,
que são 210, que é o 180, mais 30, e também o 330, que é 360 menos 30. E ambas essas correspondências também fazem projeção, porém, para a parte negativa do seno. Então, como está abaixo do eixo do x, esse valor aqui vai ficar valendo menos 1 sobre 2. Isso é recíproco também em relação ao ângulo de 45 e 60 graus e os demais, né? Agora, à medida que eu vou aumentando o meu ângulo no primeiro quadrante, né, é lógico que essa projeção também vai aumentando. E quando eu estiver em 90 graus, eu vou estar com a minha projeção máxima formada. Então eu posso garantir que o meu seno de 90 graus é igual a 1. E, igualmente, isso vai acontecer também na parte inferior. Se a minha projeção for a máxima possível para a parte inferior, ou seja, quando esse arco estiver completado 270 graus, aí eu vou ter que o seno de 270 ele vai valer menos 1. Como que ficaria os dois extremos horizontais do ciclo trigonométrico? 0 para o seno. Por quê? Esse ponto que está aqui, né, que é a origem do ciclo, né, no caso aqui tudo se inicia no sentido anti-horário, no sentido horário a partir daqui, né? Quando eu projeto isso para o seno, ele vai parar na origem, ou seja, não foi feita projeção nem para cima e nem para baixo. E isso acontece também com o 180 graus. Então nós podemos garantir que o seno, por ser o eixo vertical, é positivo em cima, negativo embaixo, vale 1 positivo na parte superior, 1 negativo na inferior e 0, 0 nos extremos horizontais. Bom, galerinha, aqui eu vou falar um pouco do cosseno agora, né? Porque as coisas que são feitas no cosseno aqui, as relações são bem semelhantes ao do seno. A diferença é que o cosseno nós vamos trabalhar no eixo horizontal, né? O raio do ciclo continua valendo 1, né? O raio unitário. Só que na tabelinha dos ângulos notáveis, você sabe que os valores são diferentes para cosseno. 30, 45, 60 graus. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 vale meio, que é o que eu estou colocando para vocês verem aqui. Formou 60 graus no primeiro quadrante. Quando eu projeto esse ponto, faço a projeção dele em relação ao eixo do x, o eixo dos cossenos, essa projeção que é feita aqui está na metade do raio. Então você pode observar que o cosseno de 60 graus vai projetar na metade do raio do ciclo trigonométrico aqui, vai valer meio. E, assim como no seno, acontece aqui também no cosseno, a correspondência dele. A correspondência de 60 graus no quarto quadrante é 300. Então 300 também vai fazer uma projeção para 1 sobre 2 no eixo dos cossenos, né? Bom, se o seno vale menos 1 aqui e 1 aqui e 0 nas extremidades, o cosseno vai ser o contrário, porque nós estamos analisando eixo x. Então, nesse caso, o cosseno de 0 vale 1, de 180 menos 1 e 90 e 270 ele vai valer 0. Tangente de um ângulo, né? O que é a tangente? A representação da tangente no ciclo. Essa reta aqui, paralela ao eixo y. Isso é tangente. Tangente está tangenciando a circunferência num determinado ponto, que é aqui na origem do ciclo trigonométrico. Bom, então nesse caso, você pode observar, vou pegar aqui como base, a tangente de 45 graus. O que isso significa? Que se for formado um ângulo de 45 graus no primeiro quadrante, assim como seno e cosseno, para descobrir o valor da tangente eu preciso estabelecer uma correspondência, né? Uma ligação desses segmentos ou retas. Eu vou projetar esse segmento até ele se encontrar com a reta da tangente. Vai ser nesse ponto. O que isso significa? Que essa projeção feita da origem até aqui em cima, ele vale 1 unidade. Como que eu posso provar isso para você? É bem simples.
Se o raio do círculo trigonométrico é igual a 1 e aqui foi formado um ângulo de 90 graus, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo tem que formar 180. Logo, aqui em cima também forma 45 graus. Isso faz com que o triângulo formado seja um triângulo retângulo isósceles. Logo, essa base inferior, né, essa base do triângulo, ela é igual à altura desse triângulo. Então, tangente de 45 vai valer 1. Né? Raiz de 3, né? Raiz de 3 você pode ter uma ideia de que é preciso ter fé. E tem que ter. É preciso 7, ter 3 e fé 2. Raiz de 3, 1,732. Eu vou trabalhar com 1,7 aqui só para você ter uma ideia, uma base. Se eu tenho 60 graus formado no primeiro quadrante, significa que 60 graus, que essa projeção toda feita aqui vai valer raiz de 3, ou seja, 1,732 aproximadamente. Né? A tangente, ela é um pouquinho diferente do seno e do cosseno, porque a gente tem sempre que projetar para essa reta aqui e as projeções não são tão semelhantes quanto seno e cosseno. Então, o que isso significa? Essas projeções que serão feitas para a reta da tangente, todas têm que passar pela origem do ciclo. Então, se eu tenho um ângulo no segundo quadrante e quero projetar para a reta da tangente, né, um arco que é projetado lá no segundo quadrante e quero fazer essa projeção para a reta da tangente, eu preciso passar pela origem. Ao passar pela origem, essa projeção feita vai vir para a parte inferior da tangente. Então, exemplo, aquele ângulo de 45, né? A correspondência de 45 graus é 135 no segundo quadrante. Quando eu projeto isso para a parte da tangente, vai ficar na parte inferior. E você vai fazer a mesma análise correspondente de seno e cosseno. Se a tangente de 45 é igual a 1, então a tangente de 135, como está abaixo, ela vai ser igual a menos 1. Tá? E os demais ângulos também você consegue descobrir fazendo essa correspondência aqui com a base desses ângulos no primeiro quadrante. Equações trigonométricas, se liga comigo aqui, o negócio vai ficar bacana, hein? Olha só, seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Agora a nossa ideia não é descobrir o valor do seno do ângulo. Nós vamos descobrir quais são os ângulos que fazem projeção para a raiz de 3 sobre 2 no ciclo. Né? Então a ideia que eu dou para você começar a fazer isso daqui é fazer a marcação no ciclo trigonométrico. Você vai ter uma ideia visual, né, do que realmente isso é. Nós temos o ciclo trigonométrico. Lembrando que o seno é eixo y aqui. E esse raiz de 3 sobre 2 ele é positivo. Então logo vamos fazer uma marcação aqui só para representar o que vai ser esse raiz de 3 sobre 2. E como seno é a parte superior, né? Perdão, é o eixo vertical, a parte superior do seno é positivo. Quem faz a projeção para esse raiz de 3 sobre 2? De acordo com a tabelinha dos ângulos que vocês conhecem. 60 graus e 120 graus. Só que existem arcos que são côngruos a esses 60 e 120. O que são esses arcos côngruos? Eu estou em 60 graus. A partir de 60, se eu andar mais 360 graus, eu vou chegar num camaradinho aqui, que é o 420. E esse 420 graus, ele é côngruo a 60. Assim como se eu estiver em 120 e der, a partir desse 120, eu andar 360 graus no sentido horário ou anti-horário, eu vou ter um ângulo aqui também de 120 mais os 360 que foram gerados. Né? E eu vou ter outro ângulo aqui que vai ser côngruo a esses 120 graus. Né? Então, como escrever a solução dessa equação? A solução, bem simples, é igual x igual 60
mais k vezes 360 ou x igual a 120 mais k vezes 120. Perdão. K vezes 360. Com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Vamos entender essa solução aqui, sem apavoramento. Esse x é o arco que eu estou querendo descobrir, né? Esse xzinho aqui. 60 graus mais k vezes 360. O que que esse k representa? Esse k representa um valor inteiro. Esse k pode ser 0, ele pode ser 1, ele pode ser 2. Se esse k for 1 e eu estiver em 60 graus, significa que a partir de 60 eu estou andando mais uma vez 360 graus. Então eu vou parar aqui. Se esse k for menos 1, significa que a partir de 60 eu estou andando no sentido horário do ciclo trigonométrico. Então ele vai vir para cá e vai parar em 60 graus. Então, isso pode ocorrer também com 120. 120 graus mais k vezes 360. Então esse k aqui vai corresponder para a gente ao número de voltas. Quando eu vou utilizar isso? Quando o intervalo não estiver definido para mim, né? Porque às vezes você pode analisar o exercício e esse exercício pedir a solução. Determine o valor de x para que 0 seja menor ou igual a x, que é menor do que 360. Então, esse intervalo definido aqui, ele faz com que eu não precise colocar a segunda parte da solução, né? Quais seriam as soluções desse problema? 60 graus e 120 graus, porque ele definiu somente, né, essa primeira volta para mim aqui. Ainda falando sobre equações trigonométricas, existem equações que você pode analisar, né? Parece ser uma equação um pouco complexa, mas não é não. A gente pode adotar um parâmetro para poder simplificar um pouco essas equações. Que parâmetro que é esse? Eu vou chamar esse seno de x de t, ok? Não pode esquecer que seno ao quadrado de x, vem comigo aqui, hein? Seno ao quadrado de x é o mesmo que seno de x elevado ao quadrado, né? Logo, se eu substituir esse seno ao quadrado de x, essa substituição vai ser feita da seguinte maneira: 3 vezes t elevado ao quadrado menos 4 vezes t menos 4 igual a 0. Né? Então, essa equação aqui é uma equação muito conhecida, né? É uma equação quadrática. E para você resolver essa equação, você poderá utilizar a fórmula de Bhaskara para poder chegar na solução dessa equação trigonométrica. E aí, galerinha, já encerrando aqui, né, é uma revisão rápida, né, para você se atentar mais aos conceitos básicos e não se esqueça de praticar bastante, pegar exercícios de formas diferentes, né, para você também não se basear em repetições e achar que você está enganando, né, você pode estar se enganando na hora de estudar, né, com essas repetições. Função seno, funções seno ou função seno. Eu peguei uma função base, que é essa função seno de x, que vai gerar essa imagem aqui, né? O seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π vale 0, de 3π sobre 2 vale menos 1 e o de 2π ele vale 0. Vai gerar essa onda aqui que é chamada de senoide. O que eu quero chamar a atenção de vocês? O programinha que eu pedi para vocês utilizarem, GeoGebra. Vocês têm que entrar no programinha, né, e escrever diversas funções trigonométricas alterando esses coeficientes A, B, C e D, fazendo os testes para você verificar o que cada coeficiente vai fazer dentro da função. Quais são as diferenças em relação a essa função base, que é a função seno de x, você vai conseguir observar. Galera, espero que você faça uma boa prova. Tudo de bom, fica com Deus. Aqui é o Danadão. Já bem, Ricardo. Já deu, já. Você vai vir agora. Já deu. Você vai vir agora, meu irmão.